Olá pessoal, eu sou a professora Eliana Oliveira, sou a professora de Geografia da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira videoaula do módulo 3 do ensino médio do segundo bimestre das unidades escolares da DIESP. E vamos falar sobre transportes e energia. Mas qual a importância de transporte e de sua rede? Qual seria o melhor meio de transporte? Os transportes, ao lado da comunicação, são um elemento estratégico para qualquer país e seu governo. Conforme a demanda de cada país, será também a utilização dos meios de transporte. E para o desenvolvimento efetivo dos países e das sociedades, é fundamental uma rede de transportes eficiente, pois é importante para garantir a infraestrutura, ou seja, o suporte material para que este desenvolvimento se concretize. E com o processo de globalização, há uma exigência cada vez maior de mais aperfeiçoamento e aprimoramento do transporte. No Brasil, em função de sua extensão latitudinal, além de uma grande extensão no sentido leste-oeste ao norte, é necessária uma ampla rede articulada que ligue os diferentes pontos do território nacional com a finalidade de atender ao deslocamento de pessoas e mercadorias. À medida que o país investe em transporte e comunicação, atrai investimentos estrangeiros, uma vez que essa rede atenda seus interesses. No Brasil, durante o governo de Juscelino Kubitschek, priorizou-se a estruturação do sistema rodoviário, em detrimento da construção de ferrovias e hidrovias, que vem recebendo maiores investimentos recentemente. A priorização do transporte rodoviário atendia aos interesses das empresas automobilísticas. Ocorre que esse modelo de transporte é oneroso, devido ao alto custo de manutenção, pedágios nas rodovias e o preço do combustível. O sistema rodoviário é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas no país. É fato que a implantação das rodovias no Brasil foi a forma de integrar as diferentes partes do território brasileiro, apesar de ter concentrado seus investimentos nas regiões litorâneas. Porém, esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, principalmente com a construção da cidade de Brasília. Embora esse sistema tenha sido positivo para a integração nacional, não é muito recomendado para países com larga extensão territorial como o Brasil. Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte. Em virtude dos elevados custos e da política neoliberal de redução dos gastos públicos em investimentos estruturais, iniciou-se uma campanha de privatização das rodovias, que encontrou seu auge na década de 1990 e que ainda ocorre atualmente através das concessões públicas. O sistema ferroviário já se destacou no Brasil por cerca de 50 anos como o principal sistema de transporte. Atualmente, no entanto, o Brasil é considerado um país pobre no que tange ferrovias. As ferrovias brasileiras passaram a ser sucateadas ao longo do século XX. Além de ter sua concentração na região sudeste, após o declínio do café, a partir dos anos 30, não houve mais investimentos, sobretudo em inglês, nas ferrovias e os governos posteriores não assumiram o risco. O sistema hidroviário não recebe muito investimento, embora o país apresente mais de 4.000 quilômetros navegável e milhares de quilômetros de rios, mesmo apresentando muitos rios do Planalto, o que é justificativa para o baixo investimento nas hidrovias, pois para tornar a maioria dos rios brasileiros inavegáveis, deveriam ser criadas as eclusas, que são espécies de elevadores que levam as embarcações a outros níveis de planaltos. O que torna promissor no sistema hidroviário brasileiro é a navegação de cabotagem, em função da grande extensão da costa navegável que possui o país. Existe ainda o transporte intermodal, que utiliza 2 ou mais modos de transporte. Sua principal vantagem consiste em combinar as potencialidades dos diferentes modos de transporte, o que pode resultar em importantes reduções dos custos econômicos, como segurança, poluição, consumo de energia, redução do tráfego rodoviário. Quando falamos de energia, nos remetemos diretamente à energia elétrica, mas existem outros tipos de energia. São variadas as possibilidades de produção de energia. Algumas fontes são mais vantajosas que as outras, do ponto de vista ambiental e econômico. As fontes de energia são os meios ou recursos utilizados para produzir energia, que não precisa necessariamente ser elétrica.
O sol, a água, o petróleo e o carvão mineral são exemplos de recursos que utilizamos para produzir energia elétrica ou o combustível para movimentar máquinas. Classificamos as fontes de energia de acordo com sua capacidade de renovação da natureza. Essa regeneração se dá espontaneamente ou com a intervenção humana. Como exemplo de energias renováveis, citamos as energias solar, mares e oceanos, com a força das ondas, hidrelétrica, eólica, que é do vento, geotérmica, biomassa, matérias orgânicas e hidrogênio, que provém da reação entre hidrogênio e oxigênio que libera energia. As energias citadas são classificadas energias limpas porque deixam pouco ou nenhum resíduo na natureza. Os recursos energéticos não renováveis são aqueles que podem e irão se esgotar um dia, em função de sua renovação ser lenta, levando até milhões de anos para sua formação. Como exemplo, podemos citar os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural e o xisto, e a energia nuclear, produzida a partir do urânio e tório. Esse tipo de energia, além de ser infinitas, ou seja, acabar em um dia, geram danos ao meio ambiente através dos gases poluentes gerados quando da sua queima. Por isso, o apelo pela utilização das energias alternativas ou renováveis que, além de infinitas, não poluem. A matriz energética é o conjunto de fontes em uma região ou país para produzir energia, o que leva cada país a ter uma matriz energética, de acordo com as suas possibilidades ou seus investimentos. A matriz energética representa todo o conjunto de fontes de energia disponíveis, desde a energia do transporte à geração da eletricidade. A matriz energética brasileira é muito diversificada. Isso se deve à disponibilidade e variedade de recursos naturais que o Brasil possui, começando pelo seu potencial hidráulico, pois o Brasil possui a maior rede hidrográfica mundial. Porém, no Brasil, predomina o uso do petróleo e seus derivados, seguido do uso de biomassa e hidrelétrica, ambas energias renováveis. Quase metade da energia produzida no Brasil tem sua origem nas fontes renováveis, superando qualquer país do mundo. Mas o que significa biocombustível ou agrocombustível? É um combustível de origem biológica não fóssil, produzido a partir de processos sob a biomassa. Pode se originar de espécies como cana-de-açúcar, soja, mamona, girassol e etc. No Brasil, a energia gerada pelos biocombustíveis representa 20% da matriz energética. O que favorece essa produção são duas características geográficas: o clima e a extensa área necessária para seu plantio, que de uma certa forma pode provocar o desmatamento e a redução das áreas de plantio de alimentos. Porém, a maior preocupação são os interesses econômicos, pois existem muitos países e empresas que lucram com a utilização em larga escala dos combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis. Na aula de hoje, você aprendeu sobre a importância do transporte para o desenvolvimento de uma sociedade, principalmente nas sociedades inseridas no processo de globalização, ainda em evolução. Que em países de grande extensão territorial como o Brasil, o sistema de transporte rodoviário não é o mais indicado, visto seu elevado custo. Aprendeu também o que são fontes de energia, porque nem sempre elas podem causar danos ao ambiente, embora no Brasil predomine a utilização maior da queima de combustíveis fósseis. Somos privilegiados quanto aos recursos em fontes de energia renováveis. Que na nossa matriz energética, a energia renovável vem ganhando um papel mais expressivo. Agora é com você. Consulte sua orientação de estudos e aumente seu conhecimento a respeito dos temas abordados. Um abraço e até breve.